Na pequena cidade, onde cada olhar era capaz de atravessar a alma e cada gesto se tornava motivo de comentário, todos já conheciam a história do fazendeiro milionário. Ele havia herdado do pai não apenas terras vastas e férteis, mas também a responsabilidade de sustentar o nome da família e manter vivo o prestígio que os Machados sempre carregaram na região. O homem, ainda jovem para o peso que carregava, cresceu rodeado de expectativas. A cada safra colhida, a cada novo lote de gado vendido, seu patrimônio aumentava, mas junto disso vinham também os olhares de cobiça e de julgamento. Para muitos, ele era apenas um rico proprietário. Para poucos, era alguém que carregava um coração marcado por lembranças, perdas e silêncios. Naquele lugar onde tudo se comentava, não demorou para que a pressão por um casamento se tornasse quase insuportável. Mulheres solteiras, mães preocupadas com o futuro das filhas e até homens interessados em alianças políticas e econômicas, todos pareciam querer decidir por ele. Para a sociedade local, não fazia sentido que um homem tão rico, respeitado e trabalhador permanecesse sozinho. Era como se sua vida só estivesse completa se tivesse ao lado uma esposa escolhida à altura de sua fortuna. Mas, em meio a esse turbilhão de comentários, começaram a surgir 3 nomes, repetidos em cada esquina, em cada conversa de mercado, em cada reunião familiar. As 3 viúvas. Cada uma delas carregava uma história distinta, marcada por tragédias, sobrevivências e olhares diferentes para a vida. E como se fossem peças de um tabuleiro montado pelo destino, estavam todas no caminho do fazendeiro. A primeira viúva era reconhecida por sua beleza impressionante. Alta, de olhos claros e feições delicadas, era vista como a mais desejada da região. Onde chegava, chamava a atenção dos homens e despertava a inveja das mulheres. Seu falecido marido havia deixado algumas posses, mas não tanto quanto ela gostaria. Agora, livre das amarras do matrimônio, ela buscava alguém que pudesse devolver-lhe o conforto e a vida de luxo que sempre desejara. As pessoas cochichavam que ela usava o luto como disfarce, mas, na verdade, estava disposta a conquistar o fazendeiro milionário a qualquer custo. A segunda viúva era admirada por sua inteligência. Diferente da primeira, não chamava a atenção pela beleza estonteante, mas sim pela postura elegante e pela forma como se comunicava. Era dona de uma mente afiada e sabia como encantar uma sala inteira apenas com palavras. Seu marido, quando vivo, havia sido comerciante e dela aprendera a negociar, calcular riscos e compreender os jogos de interesse. Diziam que se o fazendeiro escolhesse essa mulher, teria ao seu lado não apenas uma esposa, mas uma parceira capaz de multiplicar ainda mais sua fortuna. Era vista por muitos como a escolha mais lógica, a mais sensata. A terceira viúva, no entanto, não despertava tanto entusiasmo. Era considerada a mais feia das 3, aquela de aparência apagada, sem os encantos da primeira ou a eloquência da segunda. Seu rosto marcado pelo tempo parecia carregar dores profundas, e sua simplicidade destoava das outras. Tinha poucas roupas elegantes, raramente frequentava festas, e quando o fazia, passava quase despercebida. Muitos comentavam que não havia nenhuma razão para o fazendeiro sequer olhar para ela. Era como se sua presença fosse apenas um contraste que realçava ainda mais o brilho das outras 2. Ainda assim, havia algo em seu olhar silencioso, uma firmeza discreta que poucos se davam ao trabalho de notar. Quando os boatos começaram a se intensificar, a cidade se transformou em um palco de especulações. As pessoas queriam saber qual das 3 mulheres o fazendeiro milionário escolheria. As apostas corriam pelas ruas como se fosse um jogo inevitável. Uns apostavam na beleza da primeira, outros na inteligência da segunda. Ninguém, absolutamente ninguém, sequer considerava a terceira viúva como opção real.
Para todos, seria uma piada se um homem com tantas posses, tantas possibilidades, escolhesse justamente a que era considerada a mais sem graça. O fazendeiro, porém, observava em silêncio. Não se deixava levar pelos risos ou pelas apostas. Para ele, a escolha de uma companheira não poderia ser reduzida à aparência ou ao que a sociedade ditava. Sabia que, ao tomar uma decisão, teria de enfrentar comentários maldosos, mas também tinha clareza de que era sua vida, e não a deles, que seria afetada. Ele começou a se aproximar das três, não por curiosidade superficial, mas porque queria enxergar além do que os outros viam. Nas conversas com a primeira viúva, percebia rapidamente o brilho nos olhos dela ao falar de roupas, viagens e festas. Havia sempre um tom de urgência em suas palavras, como se a vida fosse uma corrida para conquistar mais luxo e status. Embora fosse bela, havia algo em sua forma de olhar para o fazendeiro que parecia distante, quase vazio. Como se enxergasse nele não um homem, mas uma escada. Com a segunda viúva, as conversas fluíam de maneira diferente. Ela falava sobre negócios, sobre o futuro da fazenda, sobre planos de investimento. Era articulada, envolvente e fazia o fazendeiro pensar em possibilidades que nunca tinha considerado. Contudo, havia em sua fala uma certa frieza, como se cada palavra fosse calculada, cada gesto fosse uma estratégia. Ele se perguntava se, ao lado dela, seria visto como marido ou apenas como sócio. Foi somente com a terceira viúva que ele experimentou algo inesperado. Suas conversas não giravam em torno de dinheiro nem de aparências. Ela falava de coisas simples, da terra, das estações, dos silêncios que a noite trazia, da importância de pequenos gestos no dia a dia. Não havia nelas nenhuma pressa, nenhuma tentativa de impressionar. Era como se diante dela ele pudesse finalmente descansar da cobrança constante de ser quem todos esperavam que fosse. Enquanto a cidade fervilhava em especulações, o fazendeiro descobria, aos poucos, que a resposta para sua escolha não estava no que todos consideravam óbvio. Estava no que ele sentia quando estava em silêncio ao lado da terceira viúva. Era ali que se revelava uma verdade que ninguém queria enxergar, a de que a beleza, a riqueza e a eloquência poderiam atrair olhares, mas não garantiam paz, lealdade ou amor verdadeiro. E quando enfim decidiu anunciar sua escolha, ninguém estava preparado para ouvir o que sairia de sua boca. O dia do anúncio se aproximava, e a cidade parecia viver apenas em função da decisão do fazendeiro milionário. No mercado, as mulheres comentavam entre si sobre como a primeira viúva seria a escolha mais natural. Tão bonita, tão encantadora, uma mulher que ele pode exibir com orgulho nas festas da região. Diziam, como se a vida conjugal fosse um desfile. Já outros acreditavam que a segunda viúva seria a mais apropriada. Ela tem cabeça para negócios, sabe conversar, sabe planejar. Com ela ao lado, ele dobrará sua fortuna em poucos anos. Mas, quando o nome da terceira viúva surgia em qualquer conversa, era seguido por risadas. Para os habitantes da pequena cidade, seria um absurdo, uma piada de mau gosto, que um homem tão rico e cheio de opções pudesse escolher justamente a mulher que quase ninguém notava. O fazendeiro, no entanto, não deixava que os comentários lhe afetassem. Passava suas manhãs inspecionando a fazenda, cuidando dos bois, observando o crescimento das plantações e, nas tardes, reservava tempo para conversar com cada uma das viúvas. A primeira sempre o recebia com vestidos bem passados, perfumes fortes e sorrisos ensaiados. Ela fazia questão de mostrar sua melhor aparência, como se cada encontro fosse um espetáculo no qual precisava brilhar. Mas conforme os dias passavam, o fazendeiro percebia que as conversas se repetiam. Viagens que ela sonhava em fazer, festas que gostaria de organizar, joias que desejava possuir.
nada sobre o campo, nada sobre a vida real que ele levava. Com a segunda viúva, o tom era outro. Ela recebia o fazendeiro com livros abertos, planilhas de números e ideias de negócios. Falava sobre como poderiam modernizar a fazenda, exportar produtos, investir em novas terras. O fazendeiro reconhecia sua inteligência e até admirava sua visão de futuro. Mas, em seu íntimo, questionava-se se haveria espaço para sentimentos verdadeiros em meio a tantos cálculos. A cada encontro, ficava a impressão de que aquela relação se tornaria uma sociedade, não um casamento. Já com a terceira viúva, as visitas eram completamente diferentes. Não havia vestidos luxuosos, nem planos grandiosos. Ela o recebia com simplicidade, muitas vezes com as mãos ainda sujas de terra, pois passava grande parte do tempo cuidando de seu pequeno jardim. Oferecia-lhe chá quente, pão caseiro ou frutas colhidas na hora. Suas conversas eram lentas, pausadas, mas carregadas de uma serenidade que o fazia esquecer o peso das expectativas que carregava nos ombros. Ela falava das flores que insistiam em nascer mesmo após geadas, da paciência necessária para esperar a colheita, das lições que aprendera com as perdas que a vida lhe impusera. Havia sabedoria em suas palavras, não a sabedoria dos livros ou dos negócios, mas a da vida vivida com coragem e resiliência. Foi nesse contraste que o fazendeiro começou a perceber qual das três mulheres realmente compreendia o que significava caminhar ao lado de alguém. Ele não buscava luxo, nem estratégias de poder. O que ele desejava, ainda que tivesse dificuldade de admitir até para si mesmo, era paz. Paz para voltar para casa ao fim de um dia cansativo e encontrar alguém que não o visse como uma escada ou como uma máquina de dinheiro, mas como um homem de carne e osso. No entanto, quanto mais clara se tornava sua escolha, mais intensos se tornavam os boatos. Quando algumas pessoas começaram a notar que o fazendeiro passava mais tempo com a terceira viúva, as línguas afiadas se espalharam como fogo em palha seca. Ele só pode estar enlouquecendo, diziam uns. Com tanta mulher bonita e interessante por aí, ele vai se amarrar a uma mulher sem graça, sem beleza e sem presença? Outros zombavam. Talvez ele esteja cego, ou talvez a feiura dela esconda algum feitiço. As risadas ecoavam por toda parte, e a história começava a se transformar em motivo de chacota. A primeira viúva, ao perceber que estava perdendo espaço, intensificou sua atuação. Passou a se aproximar mais, a tentar seduzi-lo com olhares e gestos calculados. Fazia questão de aparecer nos lugares onde ele estaria, sempre impecável, como se tentasse lembrá-lo daquilo que todos consideravam a escolha óbvia. A segunda, por sua vez, decidiu mudar de estratégia. Em vez de falar apenas de negócios, começou a insinuar conversas mais pessoais, tentando criar um vínculo afetivo que nunca havia existido entre eles. Mas o fazendeiro, apesar de respeitar ambas, já não tinha dúvidas de que seus corações não batiam no mesmo compasso. O que mais o surpreendia era como a terceira viúva não fazia absolutamente nada para conquistá-lo. Nunca o chamava, nunca o procurava, nunca tentava se mostrar mais do que realmente era. Aceitava sua presença com naturalidade, como se não esperasse nada dele. Essa ausência de interesse aparente despertava nele um sentimento diferente, pois era justamente ali, naquela simplicidade, que encontrava algo verdadeiro. Na noite anterior ao anúncio, o fazendeiro caminhava sozinho pela varanda de sua casa. O vento trazia o cheiro da terra molhada e o som distante dos grilos. Em sua mente, passavam-se cenas das conversas que tivera com cada uma das viúvas. Lembrou-se do brilho superficial da primeira, da astúcia calculada da segunda e da tranquilidade inesperada da terceira. A decisão já estava tomada, mas ele sabia que enfrentaria uma tempestade ao revelar sua escolha.
No dia seguinte, quando o sol surgiu por trás das colinas, a cidade já estava em alvoroço. O rumor de que o fazendeiro faria sua escolha naquela manhã corria de boca em boca. Homens deixaram seus trabalhos, mulheres saíram apressadas de casa, crianças se aglomeraram nas esquinas. Todos queriam estar presentes para ouvir a palavra final. O pátio em frente à igreja, local escolhido para o anúncio, estava lotado. O fazendeiro chegou montado em seu cavalo, com a postura firme de quem sabe que cada passo será julgado. As 3 viúvas estavam lá, cada uma em seu canto. A primeira, resplandecente em um vestido azul, sorria confiante. A segunda, elegante e sóbria, mantinha um ar de segurança, como se tivesse certeza de que a lógica prevaleceria. Já a terceira estava recuada, com roupas simples e um olhar sereno, sem expectativa. O silêncio tomou conta do lugar quando o fazendeiro se posicionou no centro. Ele respirou fundo, olhou para a multidão e, sem rodeios, anunciou o nome da mulher que havia escolhido. A reação foi imediata. Primeiro, um murmúrio de surpresa. Depois, risadas altas, debochadas. Homens balançavam a cabeça em descrença. Mulheres cochichavam entre si como se presenciassem uma tragédia social. A primeira viúva ficou paralisada, incapaz de acreditar que havia perdido. A segunda apenas cerrou os lábios, escondendo a frustração por trás de um olhar frio. A terceira, confusa, não sabia se havia entendido direito. O fazendeiro, firme, aproximou-se dela diante de todos e segurou-lhe a mão. O gesto simples foi suficiente para transformar as risadas em gargalhadas ainda mais altas. A cidade inteira parecia zombar dele. Naquele instante, ele se tornou motivo de piada. Mas o que ninguém sabia é que, em pouco tempo, todos entenderiam o motivo por trás de sua decisão. As gargalhadas ecoaram por toda a praça, como se o fazendeiro milionário tivesse cometido a maior loucura de sua vida. Homens batiam nas costas uns dos outros, rindo da tolice que presenciavam. Mulheres abanavam a cabeça, indignadas por um homem de tamanha fortuna desperdiçar a oportunidade de escolher entre as outras 2 viúvas, consideradas muito mais atraentes e vantajosas. Crianças repetiam os comentários que ouviam dos adultos, zombando sem sequer compreender o peso da situação. A primeira viúva, envergonhada diante da multidão, deixou o local com o rosto vermelho e os olhos marejados. Sentia-se traída pela própria beleza, como se não fosse mais suficiente. A segunda viúva, embora mais controlada, não conseguiu esconder a frustração. Em seu íntimo, acreditava que o fazendeiro havia cometido um erro estratégico que mais cedo ou mais tarde lhe custaria caro. Já a terceira viúva, alvo da zombaria de todos, permanecia imóvel, sem saber se aceitava a mão estendida ou se recuava para evitar ainda mais escárnio. Mas o fazendeiro, firme, manteve o gesto, olhava para ela com serenidade, transmitindo confiança em meio ao caos. E quando finalmente ela aceitou sua mão, um silêncio desconfortável tomou conta da praça. Não era um silêncio de respeito, mas sim de perplexidade. As pessoas não compreendiam como aquele homem podia se rebaixar a tal escolha. Alguns, mais maldosos, chegaram a gritar piadas de mau gosto como se tentassem transformar aquele momento em espetáculo. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo. Não apenas na pequena cidade, mas também nas vizinhanças e até em regiões mais distantes, todos comentavam a mesma coisa. O fazendeiro milionário havia perdido o juízo. Em tavernas, mercados e reuniões familiares, a história era contada e recontada com risos e ironias. O homem mais rico daqui escolheu a mulher mais feia, diziam, entre gargalhadas. Para muitos, era apenas uma anedota, uma história que seria lembrada por gerações como exemplo de insensatez. O fazendeiro, porém, não se deixava abalar. Seguia sua vida com tranquilidade, ignorando os comentários maldosos.
continuava a trabalhar na fazenda, acordando cedo, cuidando de seus negócios com a mesma disciplina de sempre. A única diferença era que agora tinha ao seu lado alguém que compartilhava dos pequenos detalhes da rotina. Enquanto os vizinhos esperavam grandes festas e exibições luxuosas, encontraram um casal que vivia discretamente, sem ostentar nada além de uma convivência harmoniosa. A terceira viúva, agora sua esposa, demonstrava uma dedicação silenciosa. Não buscava impressionar, nem se enfeitava para os olhares alheios. Cuidava da casa, ajudava nos afazeres e acompanhava o marido em suas caminhadas pelos campos. Ela não se intimidava com os comentários, embora soubesse que era constantemente julgada. Encontrava conforto no fato de que, com ele, não precisava fingir ser quem não era. Com o passar do tempo, começaram a surgir pequenas situações que revelavam a profundidade daquela escolha. Em dias de colheita difícil, quando a chuva tardava a cair e o solo se mostrava ingrato, era ela quem se levantava cedo para preparar o café e animar os trabalhadores. Quando algum animal adoecia, era ela quem permanecia firme, ajudando a cuidar com paciência. Sua presença trazia equilíbrio, serenidade e força nos momentos em que o fazendeiro mais precisava. Enquanto isso, a primeira viúva, que antes era celebrada pela beleza, começava a perder seu brilho. Sua tentativa de conquistar outro pretendente rico não teve sucesso, e sua vaidade excessiva afastava aqueles que inicialmente se encantavam por sua aparência. A segunda viúva, por sua vez, se envolveu em negócios arriscados, tentando mostrar sua inteligência ao mundo, mas acabou perdendo parte de suas posses em apostas mal calculadas. Ambas, de certa forma, tornaram-se exemplos de como as aparências e estratégias não garantiam felicidade nem estabilidade. Ainda assim, a cidade continuava rindo do fazendeiro e de sua esposa. Para eles, não importava que a fazenda prosperasse, nem que o casal vivesse em paz. O que importava era que ele havia escolhido a mais feia das três. As piadas se renovavam, e cada acontecimento era motivo para reforçar a zombaria. Se chovia demais, é castigo por sua escolha. Se faltava colheita, é porque casou com quem não devia. Tudo se tornava pretexto para alimentar as línguas afiadas. O fazendeiro, entretanto, carregava consigo uma certeza que ninguém podia arrancar. Ele havia escolhido não com os olhos da sociedade, mas com os do coração. Via em sua esposa não apenas uma companheira, mas um alicerce, alguém que entendia a vida em sua essência. Com ela, não precisava ser milionário, não precisava ser perfeito. Podia simplesmente ser humano. Foi em um desses dias comuns, de sol forte sobre a plantação, que uma grande prova do valor daquela mulher viria à tona. Enquanto caminhavam juntos, discutindo a próxima safra, um dos administradores da fazenda correu até eles, ofegante, trazendo más notícias. Uma doença estranha havia começado a se espalhar pelo gado. Os animais estavam fracos, alguns já não se levantavam, e havia o risco de perderem quase toda a criação. A notícia caiu como um raio. O gado representava uma parte fundamental da fortuna do fazendeiro. Se aquela doença se espalhasse, ele poderia perder em meses o que havia construído durante anos. Muitos trabalhadores já murmuravam sobre abandono do serviço, temendo contaminação. O fazendeiro, angustiado, sentiu o peso da responsabilidade desabar sobre seus ombros. Mas foi justamente sua esposa, a mulher que todos zombavam, quem se manteve firme. Sem hesitar, arregaçou as mangas e passou a ajudar nos cuidados. Incentivou os trabalhadores, mostrou disposição para aprender e enfrentar a situação de frente. Passava noites em claro, ao lado do marido, observando os animais, preparando remédios caseiros e consolando-o nos momentos em que ele parecia desmoronar. Enquanto muitos fugiam, ela permanecia. Enquanto outros zombavam, ela se dedicava. E pouco a pouco, aquela doença foi controlada.
O gado voltou a se recuperar e a fazenda escapou de um desastre que poderia tê-los levado à ruína. Foi nesse episódio que o fazendeiro percebeu que não havia apenas feito uma boa escolha, havia tomado a decisão que salvaria seu futuro. Porque, ao contrário do que a cidade acreditava, beleza e inteligência calculista não sustentam um lar em tempos de crise. O que sustenta é lealdade, coragem e amor verdadeiro. Mas os vizinhos ainda não sabiam disso. Continuavam rindo, continuavam tratando sua história como uma anedota. Até que o destino, sempre irônico, preparou para todos eles uma lição que jamais esqueceriam. Mesmo após a superação da doença do gado, a cidade não deixou de zombar do fazendeiro milionário. As pessoas enxergavam apenas a superfície dos acontecimentos. Para elas, o fato de a fazenda ter se recuperado não tinha relação alguma com a presença da terceira viúva, agora esposa. Atribuíam a melhora à sorte, às chuvas que haviam voltado ou a qualquer outro motivo que não envolvesse o valor daquela mulher. Era como se todos se recusassem a admitir que o fazendeiro tinha visto algo que ninguém mais fora capaz de enxergar. Mas dentro da fazenda, a realidade era diferente. Os trabalhadores passaram a respeitar a nova esposa do patrão. No início, muitos também haviam rido, murmurando que o fazendeiro perdera o juízo ao escolher a menos atraente. Contudo, depois de testemunharem sua coragem nas noites em claro, cuidando dos animais, sua determinação em não abandonar a luta e seu jeito simples de tratar a todos com igualdade, esses mesmos homens começaram a mudar de opinião. Muitos comentavam em voz baixa que nunca tinham visto uma patroa tão presente, tão disposta a dividir o peso da vida na fazenda. O fazendeiro observava tudo em silêncio. Não precisava de aplausos, nem de reconhecimento público. Bastava-lhe saber que em sua escolha havia encontrado uma parceira verdadeira, e dia após dia o vínculo entre eles se fortalecia. Passaram a compartilhar não apenas as tarefas, mas também sonhos, medos e confidências. Ele, que sempre fora visto como um homem rígido e sério, começou a mostrar sorrisos mais espontâneos quando estava ao lado dela. Enquanto isso, fora das terras do fazendeiro, as duas viúvas rejeitadas seguiam destinos diferentes. A primeira, ainda presa à vaidade, buscava incessantemente atrair outro homem rico, mas suas tentativas resultavam em frustrações. A cada ano que passava, sua beleza, outrora exaltada, parecia perder força, e a solidão se tornava sua companheira constante. A segunda, com sua mente estratégica, envolveu-se em negócios arriscados, acreditando que poderia conquistar o prestígio que não obteve ao lado do fazendeiro. Mas, em vez disso, acumulou dívidas e viu sua reputação desmoronar quando alguns de seus planos fracassaram. Na pequena cidade, todos comentavam esses acontecimentos, mas mesmo assim continuavam a rir do fazendeiro. A zombaria já não tinha lógica, era apenas um hábito, uma forma de alimentar conversas vazias. Quando passava pelas ruas, alguns faziam piadinhas baixas, outros trocavam olhares maliciosos. Mas ele não reagia. Mantinha a cabeça erguida, ignorando as críticas. Foi então que a região enfrentou uma das maiores secas já registradas. As chuvas cessaram, o solo rachou e a colheita começou a se perder. Muitos fazendeiros vizinhos entraram em desespero, pois as plantações murchavam e os rebanhos enfraqueciam sem pasto suficiente. Era um cenário de calamidade que ameaçava destruir o sustento de muitas famílias. Enquanto alguns corriam em busca de empréstimos, outros abandonavam suas terras, certos de que nada poderia ser feito. O fazendeiro milionário, porém,
Encontrou na esposa uma fonte de ideias inesperadas. Foi ela quem sugeriu medidas de economia de água, o uso de antigos métodos de irrigação que aprendera com os avós e o cultivo de determinadas plantas mais resistentes à seca. Inicialmente, os administradores da fazenda duvidaram da eficácia das propostas, mas, com a insistência dela, o fazendeiro decidiu colocá-las em prática. Pouco a pouco, os resultados começaram a aparecer. Enquanto muitas plantações vizinhas se perdiam, parte das terras do fazendeiro permanecia verde. O gado, ainda que em menor número, conseguia sobreviver com o manejo da água. Aquilo que parecia impossível tornava-se realidade diante dos olhos dos trabalhadores, e todos sabiam de quem vinha a inspiração. A notícia se espalhou. Os vizinhos, antes tão prontos para rir, passaram a procurar o fazendeiro em busca de conselhos. Perguntavam como ele havia conseguido manter a produção enquanto todos os outros perdiam suas colheitas. E ainda que ele recebesse os elogios, fazia questão de mencionar a esposa como responsável pelas ideias que salvaram a fazenda. Alguns ouviam em silêncio, sem coragem de admitir que haviam zombado dela no passado. Outros fingiam surpresa, como se não soubessem da importância dela. Aos poucos, o riso deu lugar ao respeito. Os mesmos que antes gargalhavam agora comentavam, em tom baixo, que talvez o fazendeiro tivesse enxergado algo além das aparências. Mas ainda havia quem se recusasse a aceitar. Para esses, admitir que estavam errados era mais difícil do que enfrentar a própria seca. O casal, por sua vez, não se importava. Seguia firme, enfrentando as dificuldades com união. A cada noite, quando o fazendeiro olhava para sua esposa, sabia que se estivesse ao lado da primeira viúva, estaria cercado de queixas sobre a vida dura no campo. Se tivesse escolhido a segunda, talvez enfrentasse pressões por negócios arriscados em um momento em que era preciso prudência. Apenas ao lado da terceira viúva, considerada a mais feia, encontrara a força e a sabedoria necessárias para atravessar as tempestades, ou, nesse caso, a ausência delas. Com o fim da seca, o fazendeiro se tornou ainda mais respeitado na região. Sua fazenda prosperava enquanto muitas outras estavam em ruínas. E, inevitavelmente, os olhares da cidade começaram a mudar em relação à sua esposa. Já não viam nela apenas a mulher simples e sem beleza. Começaram a enxergar a fortaleza que havia sustentado o fazendeiro em tempos de crise. Mas a transição do desprezo para o respeito não aconteceu de um dia para o outro. Ainda havia olhares de desdém, cochichos pelas esquinas, lembranças das piadas. O casal, no entanto, permanecia firme, sem precisar provar nada a ninguém. A cada dificuldade superada, o fazendeiro tinha mais certeza de que sua decisão havia sido a mais acertada de toda a sua vida. Foi então que um novo desafio surgiu, ainda maior do que a seca. Um grupo de investidores de fora da região, atraído pela riqueza das terras, passou a oferecer quantias vultosas para comprar propriedades locais. Muitos, já fragilizados pelas perdas, aceitaram vender suas fazendas, acreditando que não teriam forças para recomeçar. Mas o fazendeiro recusou todas as propostas. Os investidores não desistiram. Passaram a espalhar rumores, tentando desestabilizar a confiança dos trabalhadores e criar atritos dentro da fazenda. Foi nesse momento que a presença da esposa se mostrou ainda mais decisiva. Ela percebeu rapidamente as intenções ocultas dos forasteiros e alertou o marido. Com sua visão prática e cautelosa, ajudou a traçar estratégias para proteger os interesses da família. Incentivou o fazendeiro a valorizar ainda mais seus empregados, garantindo-lhes segurança em um período de incertezas. Com isso, conquistaram uma lealdade ainda maior da parte de todos que trabalhavam ali. Enquanto os vizinhos viam suas terras caírem nas mãos dos investidores, o fazendeiro manteve intacto seu patrimônio. Mais do que isso, fortaleceu a união interna de sua fazenda, transformando-a
em um verdadeiro exemplo de resistência. E foi nesse contexto que a cidade, aos poucos, começou a perceber que o riso havia perdido o sentido. A mulher antes ridicularizada já não era alvo de piadas, mas sim de olhares de admiração e até de inveja. Aqueles que antes zombavam passaram a comentar, em voz baixa, que talvez o fazendeiro tivesse, desde o início, enxergado aquilo que ninguém mais fora capaz de ver. Mas para ele e para sua esposa, nada disso importava. O que importava era a vida que construíam juntos, dia após dia, sob o sol e a poeira da fazenda, sustentados não por aparências, mas pela força do que realmente os unia. Com o tempo, os rumores que antes se espalhavam em tom de zombaria foram sendo substituídos por comentários de respeito. Ainda que ninguém admitisse abertamente, era impossível negar que o fazendeiro milionário prosperava cada vez mais ao lado da mulher que todos chamavam de a mais feia das viúvas. As crises vinham, uma atrás da outra, mas sempre eram enfrentadas com firmeza. Quando o gado adoeceu, foi ela quem ficou ao lado do marido. Quando a seca castigou a região, foram suas ideias que salvaram a colheita. Quando os investidores tentaram desestabilizar a fazenda, foi sua percepção que impediu uma tragédia. E, mesmo assim, ela permanecia simples. Não buscava ser reconhecida, não exigia que a cidade pedisse desculpas, não se enfeitava para desfilar sua vitória diante daqueles que antes a ridicularizavam. Continuava sendo quem sempre fora, uma mulher discreta, serena e dedicada. Essa humildade era para o fazendeiro uma das maiores provas de sua grandeza. Os anos passaram e a fazenda se tornou a mais próspera da região. Trabalhadores vinham de longe em busca de emprego, sabendo que ali seriam tratados com dignidade. Comerciantes procuravam o fazendeiro para firmar parcerias, e até mesmo aqueles que antes o ridicularizavam passaram a bater à sua porta, pedindo conselhos e ajuda. Aos poucos, a história que havia começado como piada se transformava em exemplo. Certa vez, durante uma festa tradicional da cidade, o fazendeiro e sua esposa foram convidados de honra. Era a primeira vez que ambos aceitavam aparecer em um evento público desde o anúncio do casamento. Quando chegaram, todos os olhares se voltaram para eles. Alguns ainda carregavam resquícios de preconceito, mas a maioria já enxergava o casal com admiração. O fazendeiro, de postura firme, caminhava de mãos dadas com a esposa, sem se importar com os cochichos. E foi justamente naquela noite que muitos perceberam o que antes não viam. Havia no rosto daquela mulher uma beleza diferente, uma beleza construída pela dignidade, pela coragem e pela serenidade que carregava. Não era a beleza passageira da juventude, nem a artificial das roupas caras. Era uma beleza que se impunha pela verdade. Durante o banquete, alguns homens se aproximaram do fazendeiro, tentando puxar conversa sobre negócios. Mas foi a esposa quem roubou a atenção. Com simplicidade e sabedoria, respondeu perguntas, deu sugestões e falou sobre a importância de respeitar o tempo da terra e a dignidade dos trabalhadores. Muitos ficaram em silêncio, impressionados com a clareza e profundidade de suas palavras. A mesma mulher que antes era alvo de risos, agora fazia calar aqueles que antes a ridicularizavam. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Alguns anos depois, uma praga atingiu grande parte da região, destruindo plantações inteiras e levando muitas famílias à miséria. Fazendas que haviam sobrevivido à seca não resistiram ao novo desastre. A cidade entrou em desespero e, mais uma vez, foi a esposa do fazendeiro quem sugeriu alternativas. Recordando técnicas antigas de cultivo, propôs diversificar as plantações, usar barreiras naturais e recuperar áreas que estavam abandonadas. Com paciência e insistência, convenceu o marido a adotar as medidas. O resultado foi surpreendente.
Enquanto as fazendas vizinhas ruíam, a deles não apenas resistiu, mas conseguiu ajudar famílias inteiras que haviam perdido tudo. O fazendeiro distribuiu parte de sua produção para alimentar os mais necessitados, conquistando ainda mais respeito. Muitos que antes o ridicularizavam se aproximaram com humildade, pedindo desculpas e reconhecendo seu valor. E ao lado dele sempre estava aquela mulher que, para todos, não passava de uma escolha absurda. Naquele momento, ninguém mais se atreveu a rir. A piada havia se transformado em lição. O fazendeiro provava diante de todos que a verdadeira grandeza não estava na aparência ou nas convenções sociais, mas na essência das pessoas. Sua esposa, desprezada por tantos, era o alicerce de tudo o que haviam construído. Os anos se alongaram e o casal envelheceu juntos. O fazendeiro, já com os cabelos brancos, costumava sentar-se na varanda ao entardecer, olhando os campos que prosperavam graças ao trabalho de uma vida inteira. E sempre ao seu lado estava a mulher que havia escolhido contra todas as expectativas. Ele costumava segurar sua mão e dizer em tom baixo, mas carregado de convicção: "De todas as decisões que tomei, esta foi a única que nunca duvidei." As pessoas da cidade, agora mais velhas, contavam a história às novas gerações. No início, alguns ainda repetiam a parte da piada: o milionário que escolheu a mais feia das viúvas. Mas logo depois completavam: e foi justamente essa escolha que o fez prosperar e encontrar a verdadeira felicidade. A narrativa, que começara como motivo de deboche, terminava como ensinamento. O fazendeiro não buscava reconhecimento, mas o destino lhe deu algo ainda maior: a prova de que sua decisão não apenas havia sido correta, mas também havia mudado a forma como muitos viam a vida. A cidade aprendeu, através dele e de sua esposa, que o valor de uma pessoa não está naquilo que salta aos olhos, mas naquilo que permanece quando todas as máscaras caem. No fim de seus dias, quando a fazenda já estava nas mãos dos filhos e netos, o fazendeiro ainda era lembrado por todos como o homem que transformara a zombaria em sabedoria. E sua esposa, aquela que um dia foi chamada de a mais feia, passou a ser lembrada como a mulher que, com sua simplicidade e força, sustentou um império de amor, dignidade e prosperidade. Assim, a história que começou com risos terminou com reverência. O fazendeiro milionário havia provado diante de todos que estava certo.